Você que é pai de família, você é mãe, você é filho, você é rapaz jovem, que muitas vezes é volúvel e se deixa levar pelas suas amizades, pelo jeitão delas, sabe? A forma como elas se comportam. E aí você acaba se conduzindo nesse espaço. Você que não bebe, acaba bebendo. Você que não fuma, acaba fumando. Você que não tem uma conduta sexual dentro da prostituição, você acaba caindo em prostituição. Você é marido que nem adultera, mas de repente porque os teus amigos te chamam, os teus amigos falam que não tem nada a ver, que é isso mesmo, que o homem nasceu, foi para isso, que o homem não é homem, que homem não é marido de uma só mulher. E assim você vai recebendo essas informações e talvez você esteja enchendo o teu coração e você olhe e faça um comparativo. E até eu vejo que esses comparativos muitas vezes servem para que você possa escorregar e cair, porque se você for comparar, né, a questão da vida no pecado e a questão da vida na santidade, nos preceitos de Deus, talvez você diga, bom, para efeito deste mundo, a vida no pecado faz muito mais sentido, porque o mundo e todas as coisas do mundo concorrem para que eu realmente não tenha uma vida, uma consciência libada, para que eu não disponha de uma vida em santidade, para que eu realmente caia na esbórnia do pecado. E assim, Davi estava vivendo essa confusão. O próprio Paulo, o apóstolo, fala no livro dos Gálatas, capítulo 5, que o Espírito milita contra a carne e que a carne milita contra o Espírito para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês, se são realmente guiados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, não vão satisfazer a vontade da carne. E assim, nós não queremos aqui chamar sua atenção apenas para a questão espiritual, mas também a questão moral. Perceba isso. Olha, tem países aí, como na Islândia, a gente estava observando países que as pessoas, eu estava vendo uma reportagem que elas têm os seus carros e deixam os carros abertos com a chave na ignição, e ninguém rouba. Suas casas não são trancadas. Os seus filhos são conduzidos nos carrinhos de bebê e eles deixam na calçada, entram no supermercado, quando volta o bebê está lá, tomando sol. Quer dizer, uma sociedade que os policiais não andam armados, que toda a orientação ela vem da educação, da formação do ser. Desde pequenas as pessoas são formadas para exercerem, para respeitarem e viver em sociedade. Nós vivemos num país, num contexto totalmente diferente, onde as leis são criadas para que hajam sanções sobre aqueles que não as praticam, para que aquela pessoa que desobedece às leis, elas sirvam de exemplo, elas sejam presas, elas sejam multadas. E aí você começa a observar que as pessoas passam a viver na sociedade do medo, a sociedade que como Moisés mesmo, a lei mosaica vivia, né? O olho por olho, o dente por dente. Então se você desobedece, você paga. Se você mata, você vai acabar morrendo. Enfim, e essa sociedade não é e não faz parte do conceito de Deus. Tudo bem, eu sou a favor das leis, que elas sejam criadas, mas será que haveria necessidade de tantas leis? Será que nós deveríamos positivá-las tanto no conceito da doutrina do direito? Será que seriam tão amplamente necessárias todo esse Código Penal, o Código Civil? Quando a gente observa, quando a gente lê tudo isso, a gente observa que tudo isso é criado por causa da própria conduta amoral, a conduta imoral, a conduta afastada de Deus. Sabe, a desobediência das pessoas é tão grande, a falta de amor ao próximo é tão grande. Sabe, o conceito e o preceito de viver em sociedade em nosso país, é tão difícil as pessoas entenderem o que é isso, até porque há uma diferença social muito grande, há uma diferença econômica muito grande. Poucas pessoas detêm tanta fortuna e tantos estão numa miséria. Quer dizer, a má distribuição de renda, as pessoas não têm o mesmo privilégio de estudar em bons colégios, em boas universidades, somente vão para lá aqueles que têm dinheiro para pagar, e assim a sociedade vai sendo marginalizada. E dentro desse conceito de marginalização,
nós também vivemos o conceito do medo. E eu queria chamar a sua atenção para que você perceba que no meio de toda essa ingerência social, será que você e eu somos capazes de vivermos pautados nos valores e preceitos da palavra de Deus? Será que dentro de nós não vai nascer a inveja? Será que dentro de nós não vai nascer a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa? Muitas vezes, ao ver essa indiferença do Estado em relação às pessoas, ou diante de tanta calamidade pública, será que dentro de nós não nasce uma revolta? E aí, irmãos queridos, amados ouvintes, eu fico pensando que diante de tantas dificuldades, Davi, ele não foi na casa do governador, até porque o governador era ele mesmo, sabe? Ele reinava sobre Israel. Davi não buscou nenhum tipo de proselitismo religioso. Davi não foi buscar em outros reinos a fórmula deles, como é que eles viviam, até porque isso é que estava desviando os pés de Davi. Davi buscou em Deus, ele buscou no Senhor, ele se voltou para Deus. A Bíblia diz no versículo de número 16, quando eu pensava em compreender isto, essas coisas todas, fiquei sobremodo perturbado, porque isso perturba você. Eu sei que isso perturba você que é cristão. Eu sei que isso perturba você, meu irmão em Cristo. Eu sei que muitas vezes você fica perturbado, meu irmão pastor, que vê, sabe, tantos irmãos aí com condições de pregar a palavra, de fazer muito mais do que fazem, e você com o coração cheio de vontade de fazer e não tem condição. Sabe, eu sei o que é isso. Eu vivo muitas vezes isso, e muitas vezes eu me questiono com Deus, porque se eu estou aqui na televisão agora é pela misericórdia do Senhor. Eu não sou melhor do que nenhum pastor que não está aqui na televisão. Eu quero dizer para você que é muito esforço nosso também. Nós temos crido na palavra do Senhor e temos vivido debaixo de uma unção, de uma fé, de um chamado. Mas também temos levado muitas pedradas por causa disso. E aí eu me questiono tanto, onde está o amor? Onde está a fé de muitas pessoas? Sabe, até que ponto nós vamos permitir que essa indiferença social, que esse contexto maligno que as pessoas vivem, sabe, de pecarem durante 3, 4, 5 dias aí de carnaval e depois entrarem numa quaresma e passarem aí num jejum, eu não sei, talvez seja uma forma de compensar. Dizem que não, mas a gente observa que sim. A gente observa que sim, e o final dessa quaresma lá vem aí um outro feriado onde as pessoas, em vez de se colocarem, se centrarem, se olharem e observarem a falta de Deus em suas vidas, vão festejar de novo, vão agir de novo da mesma forma, vão aproveitar esse feriado para novamente a esbórnia, o pecado, e fazer tudo de novo. Então eu fico imaginando, irmãos, se essa religiosidade que muitas pessoas vivem, se os preceitos imorais que são tão falados aí, tão mostrados em televisões e em músicas, né? Você quando olha para novela, para o filme, você vê atos libidinosos, você vê pessoas tendo relação sexual, falando palavrões, os programas de televisão cada vez mostram uma pornografia maior, os teus filhos, a tua família, o teu casamento está sendo alicerçado em areia movediça. Davi estava perturbado com tudo isso. Davi estava perturbado com toda essa situação. E a Bíblia se nos mostra neste momento que ele entrou no santuário de Deus. Ele entrou na presença do Senhor.